O Brasil possui uma política de comércio exterior que visa resguardar, preservar a soberania nacional, a segurança pública, a saúde pública e a indústria nacional. Além de acordos internacionais, né, celebrados pelo Brasil, há o controle da balança de pagamentos, o controle da balança comercial e, propriamente, o controle aduaneiro. O controle aduaneiro ele pode ser realizado com finalidade fiscal, arrecadatória, bem como com finalidade extrafiscal. O controle aduaneiro, como finalidade extrafiscal, é um instrumento apto para regular a entrada e saída de divisas do país. Quando se cria um incentivo à exportação, automaticamente se aumenta as divisas do país. Quando se aumenta um imposto de importação, que tem natureza regulatória, se preserva a indústria nacional. Quando se diminui a alíquota de um imposto de importação, permite-se que mercadorias entrem no território nacional, supram a necessidade do mercado interno e colaborem com a redução de um índice inflacionário. Bom, o controle aduaneiro ele pode ser realizado de forma prévia ou posterior ao ingresso de mercadorias no território nacional. Quando ele é realizado de forma prévia, ele é feito através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e alguns outros órgãos e entidades anuantes. Isso é feito através do licenciamento de importação. O licenciamento de importação ele é uma autorização para que o importador traga a mercadoria para o país. Ele deve ser requerido sempre antes do embarque dessa mercadoria ao país. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio faz o controle aduaneiro através do controle de preços, não com uma finalidade fiscal, mas visando o controle cambial, ou seja, evitando as fraudes cambiais. Essa é a intenção desse controle de preço. Então, como eu disse, o controle aduaneiro prévio, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento através da Secretaria e do Departamento de Comércio Exterior, pode ter por objetivo tanto evitar a fraude cambial, como dano à indústria nacional, saúde, segurança e soberania nacional. O mecanismo utilizado são licenciamentos de importação, né? Existem várias formas de licenciamento que podem ser automáticos, dispensados e não automáticos, de acordo com a mercadoria. Existe, na verdade, uma lista que é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento com as mercadorias que estão sujeitas ou não ao licenciamento de importação. Essa lista ela sofre alterações constantes, de acordo com a política econômica exercida pelo país. Bom, quando essa mercadoria chega no território nacional, ela vai passar pelo controle aduaneiro que é exercido pelo Ministério da Fazenda, com a competência que lhe é outorgada pelo artigo 237 da Constituição Federal e o poder de polícia, né, que é conferido pela legislação esparsa. O Ministério da Fazenda ele delega essa competência de controle aduaneiro às alfândegas, às agências e delegacias da Receita Federal, né? Esse controle, além da finalidade arrecadatória, tem também uma finalidade extrafiscal, né, que é de cumprir e fazer cumprir as normas aduaneiras, regular, fiscalizar a entrada, saída, permanência de pessoas, bens e veículos do território nacional, coibir a prática de crimes como descaminho, contrabando, sem prejuízo da competência de outros órgãos, propriamente a arrecadação fiscal, o exercício da vigilância das fronteiras, né, e assegurar a aplicação no plano aduaneiro dos tratados e acordos internacionais assinados pelo Brasil. Bom, não cabe nem ao Ministério do Desenvolvimento e nem ao Ministério da Fazenda inovarem no ordenamento jurídico. Eles não podem criar novas obrigações aos contribuintes, aos administrados, mas sim disciplinar e regular as leis já existentes. Tá? Aqui eu vou falar justamente disso,
que a atividade do Ministério da Fazenda e também do Ministério de Desenvolvimento no controle aduaneiro, né, é uma atividade vinculada, mas, de certa forma, ao disciplinar e regular a legislação existente, existe o poder discricionário. Poder discricionário esse que encontra sempre os limites na lei. Quando a liberdade do administrador ultrapassa os limites legais, ele entra na seara da arbitrariedade. Então, aí teremos um poder arbitrário que será ilegítimo e inválido. Bom, e neste controle aduaneiro, o Ministério da Fazenda ele está sujeito à observância dos princípios voltados à administração pública, que no processo aduaneiro, os mais relevantes são a supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados, que deve ter uma interpretação equitativa com o livre exercício da atividade econômica. Depois nós temos o princípio da legalidade, impessoalidade, o princípio da isonomia, segurança jurídica, incluindo a motivação e publicidade dos atos administrativos, da excepcionalidade do tributo com a finalidade regulatória. Temos ainda o contraditório, a ampla defesa e os principais princípios que são aplicados na administração pública, nos atos administrativos, que são o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Até por conta do poder discricionário que há pelos administradores no processo administrativo aduaneiro. Tá, aqui o artigo 78 do CTN, que vai dizer justamente sobre o poder de polícia, né? E qual é o objetivo do poder de polícia, que é sempre resguardar o interesse público, segurança, ordem pública, costumes, etc. Bom, vamos falar agora do despacho de importação. O despacho de importação ele se inicia com a declaração de importação. A declaração de importação é um documento, na verdade, ele não é um documento físico, mas é uma declaração feita num sistema informatizado da Receita Federal, que se chama Siscomex. Então, o despacho de importação, ele se inicia com a declaração de importação, e é o procedimento através do qual a aduana, a fiscalização, vai aferir a idoneidade da declaração do importador, dos documentos por ele apresentados e da carga propriamente dita. Né? É também através da declaração de importação que o importador fará o recolhimento dos tributos incidentes na operação de comércio exterior. E para fazer a declaração de importação, entrar nesse sistema informatizado da Receita Federal, deve o importador estar habilitado num sistema que chama Sistema de Rastreamento dos Intervenientes Aduaneiros, que é o famoso radar. E isso também é válido para o licenciamento de importação, que é feito também por este sistema da Receita Federal. Né? Então, previamente a realizar o processo de importação, deverá necessariamente o importador fazer a sua habilitação. Tá? Feita a declaração de importação e apresentados os documentos, a fiscalização vai direcionar a importação a um canal de conferência aduaneira. São vários os canais de conferência. Os principais são verde, quando a mercadoria é liberada e o desembaraço aduaneiro e a emissão do comprovante de importação. Amarelo, quando é sujeita à conferência documental. Vermelho, quando a mercadoria estará sujeita à conferência física e documental. E o cinza, quando a mercadoria passará por um processo de valoração aduaneira. Processo de valoração aduaneira este, que deve observar as regras do Acordo Internacional de Valoração Aduaneira, do GATT, que o Brasil é signatário desde 1994. O GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e que traz uma metodologia do processo de valoração que deve ser observado, inclusive com a abertura do contraditório e da ampla defesa. Bom, e feita essa aferição pela aduana, estando a carga
regular, a declaração estando regular, ela vai para a parametrização, que é a liberação, o desembaraço aduaneiro, que é a liberação, e a emissão do comprovante de importação. Como eu disse, para que o importador acesse o sistema de comércio exterior, ele deverá ter uma habilitação, uma senha, que vai depender de um cadastro num sistema de rastreamento de atuação dos intervenientes aduaneiros, que é administrado pela COANA. Essa habilitação pode ser ordinária, que é a habilitação comum, que o importador apresenta os documentos, documentos contábeis, para comprovar, inclusive, a sua capacidade financeira, econômica, de realizar a importação que pretende. Ou pode ser, por exemplo, simplificada, como no caso de uma sociedade anônima que já divulga as suas informações na Bolsa, então ela pode obter uma habilitação simplificada. Há outras formas de habilitação, no caso de entidades filantrópicas, comissões especiais encaminhadas, comissões diplomáticas, etc. Bom, e o custo da importação? Quais são os tributos que incidem sobre a importação? O imposto de importação, o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS, importação, o adicional de frete sobre a renovação da marinha mercante, que é uma contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, numa alíquota de valor de 25% sobre o valor do frete, e a CID, né, que é no caso de derivativos de petróleo. Além dos tributos, né, também oneram o processo de importação, as tarifas, encargos portuários, armazenagem, capatazia, despachante, o agente desconsolidador, né, que vai abrir os contêineres e vai tirar a carga, o frete interno, seguro interno, etc. Eu vou entrar com os doutores no site da Receita Federal, em que há uma simulação do tratamento tributário e administrativo num processo de importação. É bem interessante. Já deixei aqui a página da Receita Federal. Bom, aqui os doutores veem que tem um quadro em que nós inserimos o código NCM. NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, né, que vai servir para identificar a mercadoria. Ela é composta por 8 dígitos e tem por base o sistema harmonizado, criado em 1988, né, que é adotado por todos os países signatários da OMC. E ela vai ter correspondência na tabela de incidência do imposto de importação, né, e também na nomenclatura brasileira de mercadorias, que vai ter correspondência com a tabela do IPI. Eu escolhi uma NCM de guarda-chuva, 6601 91 10. Aí aqui a gente coloca o valor aduaneiro. O valor aduaneiro de uma mercadoria não é o valor da fatura comercial, da invoice, e sim é o valor da invoice somado ao frete internacional e despesas do frete internacional e seguro internacional, se existente. Então, o valor aduaneiro é o valor da mercadoria no local de desembarque, que é a base de cálculo do imposto de importação. Então, aqui eu vou colocar que o meu valor aduaneiro é $50 mil. Tá? Moeda, dólar, ok? O ICMS, vou colocar uma alíquota de 18%. Bom, aí aqui a gente tem o tratamento
administrativo e tributário para essa importação de guarda-chuva, né? Guarda-chuva, a minha NCM é de guarda-chuva, com haste, cabo, com seda, tecido e seda, né? Aqui a taxa de câmbio do dia de hoje, o valor aduaneiro convertido, a alíquota do imposto de importação, 20%. Aqui eu tenho uma mercadoria que tem um ex-tarifário, né? De 0% de IPI, alíquota do PIS e COFINS. Tá? Aí aqui as medidas, o tratamento administrativo não está sujeito à incidência de antidumping, nem CID e nem medidas compensatórias. Dumping é aquela prática, é aquela importação em que a mercadoria ela é exportada mais barata do que é vendida internamente no país exportador. Então, essa é a prática do dumping, né? E, para combater o dumping, o governo ele cria valores para neutralizar, né, o prejuízo que, eventualmente, pode se causar à indústria nacional. Isso também é válido em relação às medidas compensatórias. É imposto um valor sobre o processo de importação para neutralizar uma medida compensatória. É uma medida compensatória para neutralizar, por exemplo, um subsídio concedido por um governo de um país exportador. E aqui, quanto ao tratamento administrativo, verifica-se que não é necessário licenciamento de importação. Se fosse, teria aqui, necessário, prévio licenciamento de importação e tal. Só há uma ressalva de que, se for material usado, deverá estar sujeito à anuência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Porque a regra é que a mercadoria usada é de importação proibida, né, salvo casos específicos que dependem sempre da autorização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Deve o importador interessado em trazer uma mercadoria usada, um equipamento para trazer para a sua indústria, né, entrar com um processo específico no Ministério do Desenvolvimento. Bom, e as modalidades de importação? Existem várias modalidades de importação, né? Inclusive regimes especiais, mas as mais comuns são importação por conta própria, importação por conta e ordem de terceiros e importação por encomenda. Importação por conta própria é a mais básica. O interessado, o importador, ele adquire a mercadoria no exterior e para consumo próprio ou distribuição no mercado interno. Ele deve estar habilitado no radar e, como a legislação determina, será equiparado a estabelecimento industrial para fins de recolhimento de IPI. A modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, ela é utilizada quando o importador, o adquirente de fato, ele terceiriza todo o processo de importação para uma importadora, né, que vai ser nada mais do que uma mandatária, uma prestadora de serviço. Nessa modalidade de importação, tanto o adquirente quanto a importadora deverão estar habilitados naquele sistema do radar, tá? E deverão celebrar um contrato de prestação de serviços e registrá-lo na sede da Receita Federal, da sede da adquirente. Essas empresas, elas são solidariamente responsáveis pelo processo de importação. Elas estarão, a adquirente da mercadoria, ela estará identificada na declaração de importação. Haverá uma vinculação do CNPJ das empresas. E todos os documentos da importação, a fatura comercial, a fatura pro forma, que é a cotação, e mesmo os documentos de transporte, devem vir no nome da adquirente. No caso do documento de transporte, necessariamente terá que ocorrer o endosso ou vir consignado à importadora para que ela possa fazer o despacho de importação. Os custos da operação são arcados diretamente pela adquirente, né, que transfere recursos à importadora. O câmbio, por sua vez, ele pode ser fechado por qualquer das partes, mas a liquidação é sempre da
adquirente da mercadoria. Nessa modalidade, o adquirente ele é equiparado a estabelecimento industrial para fins de recolhimento de IPI, de incidência de IPI. E o importador, ele emitirá duas notas fiscais. Uma nota fiscal de entrada e saída da mercadoria, né, e uma nota fiscal de prestação de serviço. E tem todo um tratamento especial em relação a PIS/COFINS também, além do próprio IPI. Outra modalidade de importação é a importação por encomenda. A importação por encomenda surgiu com a Lei 11.281 de 2006 e foi regulamentada pela Instrução Normativa da Receita Federal 634 de 2006. Ela veio disciplinar aquela hipótese em que o importador, a trading, recebia uma encomenda, adquiria uma mercadoria no exterior e fazia a revenda no mercado interno. Então, ele veio disciplinar essa operação. Nesse caso, nós temos a figura do importador e do encomendante. E como na importação por conta e ordem de terceiros, haverá a necessidade de ambos estarem cadastrados no radar, terem a senha do radar. O contrato celebrado com eles também deverá ser registrado na Receita Federal da matriz do encomendante. Nessa hipótese de importação, todos os recursos empenhados na importação, a compra da mercadoria e todos os custos empenhados no despacho aduaneiro deverão ser custeados necessariamente pelo importador. Se houver qualquer tipo de antecipação de recursos pelo encomendante, poderá a fiscalização entender que se trata de uma importação por conta e ordem de terceiros, aplicar a legislação específica e ainda penalizar o importador por fraude ou simulação. Bom, neste caso, a fatura, todos os documentos da importação vêm no nome do importador necessariamente. E o câmbio, quem fecha, é necessariamente o importador, que inclusive fará a liquidação deste câmbio. Bom, e quando há uma violação de uma norma aduaneira, o que acontece? Na verdade, haverá a caracterização de uma infração, que, de acordo com o regulamento aduaneiro, hoje regulamentado pelo Decreto 6759 de 2009, se trata de toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância por parte da pessoa física ou jurídica de norma estabelecida ou disciplinada no decreto, no regulamento aduaneiro, ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo. Na verdade, a prática de infração, a infração aduaneira é de responsabilidade objetiva, né? Independe da intenção, da vontade do agente. Há sempre a presunção em favor da fiscalização. Todavia, na hora de se enquadrar a infração e aplicar a penalidade, deve sempre a fiscalização observar o princípio da presunção da boa-fé do agente, né? Que é previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional. De toda forma, na infração aduaneira, haverá responsabilidade solidária de todos os agentes que participaram da importação, de acordo com os atos praticados e análise do caso concreto. A análise essa que é feita pela administração com base no poder discricionário. Muito se discute sobre a diferença entre infração presumida e infração consumada, né? A infração, quando ela é presumida, parte de meros indícios, ela não pode gerar nenhuma penalização. O máximo que ela pode gerar é a instauração de um processo administrativo. Processo esse que deve observar uma metodologia que é trazida pela norma, sempre com a abertura do contraditório e ampla defesa, chegando-se a uma decisão motivada e amparada em provas concretas. Bom, em regra, as infrações aduaneiras elas estão sujeitas às seguintes penalidades, que podem ser aplicadas separadamente ou de forma cumulativa, que é o perdimento, que pode ser de veículo, de bens e de moeda,
a multa, né, que inclui a multa de mora, a multa de ofício e a sanção administrativa, que pode ser uma pena restritiva de direito, como uma suspensão da habilitação do radar, ou mesmo uma inaptidão de CNPJ do importador. Em todas as hipóteses, se houver indícios da prática de algum crime, como contrabando, descaminho, crime contra a ordem financeira, poderá haver o encaminhamento, né, do processo ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis. Isso é feito através da representação fiscal para fins penais. Bom, existe a figura da denúncia espontânea, que é trazida pelo artigo 683 do Regulamento Aduaneiro. A denúncia espontânea ela somente é cabível antes do início do processo administrativo. A fiscalização entende que o processo administrativo se inicia com o despacho de importação, então, quando cessa a espontaneidade do importador, né? Mas existe um entendimento que vem se solidificando no sentido de que o processo administrativo ele se inicia quando o importador é intimado formalmente em relação à irregularidade que a fiscalização pretende apurar, e aí sim cessaria a espontaneidade, né? A espontaneidade, ela afasta a penalidade somente no caso de multas tributárias, ou, por exemplo, no caso de uma multa por erro de classificação de mercadoria, em que há correção antes do despacho ou antes da intimação do contribuinte para que explique, né, para que preste informações a respeito da carga, ou erro de pesagem, de volumes, desde que antes do início do processo administrativo. Bom, e o perdimento? O perdimento ele pode ser de bens, veículos e moeda. A aplicação da pena de perdimento ela está relacionada à presunção de dano ao erário. Então, o Decreto-Lei 1.455 de 76, ele vai trazer as hipóteses em que se considera dano ao erário, a presunção de dano, não é necessário dano efetivo. E, dentre essas hipóteses, existe a hipótese, por exemplo, de falsidade documental, de falsidade de declaração do importador sobre uma MCM para pagar menos tributos e etc. Todas as hipóteses estão no Decreto-Lei 1455 de 76. E a pena de perdimento, para ser aplicada, ela necessita de um processo administrativo, um processo de controle aduaneiro específico, né, em que deverá haver também a abertura do contraditório, da ampla defesa e, do fim, uma decisão motivada. Tá? O perdimento, quando ele é aplicado com fins arrecadatórios, ele pode configurar o confisco, que é a expropriação sem indenização. A súmula 323 do STF diz o seguinte: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Muito se discutiu sobre a natureza da pena de perdimento quando aplicada na seara administrativa, se é possível a aplicação dessa pena na seara administrativa, tendo em vista a sua natureza penal, o que dependeria, em tese, de um processo judicial, de uma decisão transitada em julgado. O STF, todavia, já afirmou entendimento no sentido de que é possível a aplicação da pena de perdimento na seara administrativa. O que se discute ainda é em relação à decisão que impõe o perdimento, porque ela é dada em única e última instância, ou seja, dessa decisão que aplica a pena de perdimento no processo aduaneiro não cabe recurso. A mercadoria já é encaminhada de destinação imediatamente. Essa destinação, que pode ser a incorporação, né, do bem ao patrimônio público, a venda mediante leilão público ou uma doação, enfim. Bom, aqui, então, o perdimento de mercadoria sempre tem como pressuposto o dano ao erário, né?
ele é presumido, não precisa necessariamente ser comprovado, e dentre as hipóteses em que é aplicada a pena de impedimento, existe o abandono de mercadorias, a violação de normas tributárias, propriedade intelectual, segurança pública, bem-estar coletivo, interesse público, concorrência desleal, fraude, simulação de importação e conclusão de procedimentos especiais. Né? Para a aplicação da pena de impedimento, sempre haverá um procedimento de controle aduaneiro, um procedimento especial que a gente vai falar mais tarde. Bom, eu vou tratar agora especificamente da mercadoria, do perdimento aplicado à mercadoria abandonada, né? Que acontece muito e é motivo de muito questionamento na seara judicial. Bom, para fiscalização, a mercadoria é considerada abandonada quando a permanência dela no recinto alfandegado ultrapassa os limites impostos pelo regulamento aduaneiro. Então, uma mercadoria que está na zona primária, por exemplo, ela tem 90 dias para ficar lá sem nenhuma providência por parte do importador. Após isso, ela já é encaminhada ao perdimento. Né? Zona primária se considera os portos, aeroportos e as fronteiras do país. E no caso de uma zona secundária, que são armazéns alfandegados, para onde o importador pode remeter a sua carga com a suspensão dos tributos e, posteriormente, realizar o despacho de importação, esse prazo chega a 120 dias. Há também a aplicação da pena de perdimento por abandono quando há interrupção do despacho aduaneiro. Por alguma razão, a fiscalização faz alguma exigência ao importador e ele se mantém inerte por 60 dias, é suficiente para que a fiscalização entenda que se trata de hipótese de abandono. Né? O STJ, no entanto, já afirmou entendimento que, para a aplicação da pena de perdimento por abandono, deve haver sempre o ânimo do importador de abandonar, mas o efetivo dano ao erário. Então, somente o decurso de prazo em recinto alfandegado não pode dar causa ao perdimento de mercadorias. O regulamento aduaneiro, não obstante isso, prevê a possibilidade do importador, antes de decretada a pena de perdimento, requerer o início do despacho de importação ou o prosseguimento desse despacho, mediante o recolhimento das multas de ofício, multa de mora, as penalidades decorrentes do atraso. Né? E, após a aplicação dessa pena de perdimento, poderá o importador requerer a conversão deste em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, né? Que é o que nós falamos, que é o valor da fatura comercial, do frete, frete internacional e as despesas, né? Mais o seguro internacional se existente. Então, é como se o importador estivesse adquirindo a mercadoria da aduana. Bom, em todas as hipóteses, todas as penalidades, é possível que haja a relevação por parte do ministro da Fazenda, né, com a competência delegada aos inspetores, delegados da Receita Federal. Né? E isso poderá ser realizado, né, será realizado com o poder discricionário deles, na análise do caso concreto, e verificando sempre, partindo sempre do pressuposto da presunção da boa-fé do agente. E quando, principalmente, não há uma prova concreta, substancial, da ocorrência de dolo, né, a caracterizar uma fraude ou uma simulação ou qualquer tipo de conluio. Bom, como eu disse anteriormente, para a aplicação da pena de perdimento, deverá a fiscalização iniciar um procedimento que se chama Procedimento Especial de Controle Aduaneiro de Mercadoria. Esse procedimento ele é trazido pela medida provisória 2158/35 de 2001, em seu artigo 68, e foi regulamentado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 206 de 2002, em seus artigos 65 a 69. Os demais artigos dessa instrução normativa foram revogados. O que diz o artigo 65 da instrução normativa? A mercadoria introduzida no país, sob fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, ou que impeça seu consumo ou comercialização no país,
será submetida aos procedimentos especiais de controle aduaneiro. Esse procedimento se inicia com a lavratura de um termo de retenção de carga. A carga, ela pode ficar retida por 90 dias, prorrogável por mais 90 dias por decisão motivada. Caso contrário, deverá ser liberada. A liberação de mercadorias durante o procedimento investigatório poderá ser feita desde que não haja suspeita de fraude. Se houver suspeita de fraude, ela vai permanecer retida. Caso não haja, poderá o importador prestar uma garantia e liberar essa mercadoria. Se houver necessidade de uma diligência específica sobre a mercadoria, a aduana retira uma amostra, né, e libera a diferença para o importador. O problema na Instrução Normativa 206 de 2002 está na criação de novas hipóteses de infração apenadas com a pena de perdimento que não estão previstas na legislação, né? Então, a fiscalização, a Receita Federal, por exemplo, incluiu, dentre as hipóteses que estão sujeitas ao procedimento especial, a falsa declaração sobre classificação fiscal de bens e a declaração falsa de preço, que passam a estar sujeitas a esse procedimento especial, né, e, por conseguinte, a aplicação da pena de perdimento, não obstante inexista na legislação nenhuma previsão a este respeito. Pelo contrário, no caso de falsa declaração de preço, o regulamento aduaneiro diz que a multa aplicada é o famoso subfaturamento, é de 100% entre o valor declarado e o praticado, ou 100% entre o valor praticado e o arbitrado, e não a pena de perdimento propriamente disso. Além disso, quando instaura o procedimento especial da instrução normativa e há um indício de falsa declaração de preço, geralmente a fiscalização ela deixa de aplicar o acordo de valoração aduaneira do GAT, sob a alegação de que a falsa declaração de preço, geralmente, ela advém de um documento falso, que é a fatura comercial, de uma falsidade ideológica, né, de informações que não correspondem à realidade, que estão na fatura comercial, o que impediria a adoção da metodologia do acordo do GAT, né? E aí ela faz a valoração aduaneira da forma que o auditor fiscal entender como melhor. Geralmente eles fazem uma pesquisa num sistema que chama Lincefisco, em que a fiscalização consegue visualizar importações idênticas e similares, eles chegam mais ou menos num valor médio dessas importações e conclui pela ocorrência do subfaturamento ou não. E não satisfeito com essa diligência, algumas vezes eles encaminham essas mercadorias a uma perícia técnica. Então, na perícia técnica, o perito ele vai desmontar a mercadoria, né, vai descrever todas as matérias-primas em laudo, e, com base neste laudo, o auditor fiscal, geralmente, ele vai simular a importação de cada matéria-prima, e aí, como se a produção tivesse ocorrido no Brasil, todos os custos da fabricação e para distribuição dessa mercadoria no mercado interno, né? E muitas vezes isso gera uma certa distorção do preço, né? Mas ele conclui pela ocorrência do subfaturamento e essa mercadoria, todavia, não é oportunizado ao importador o pagamento de multa e ele já sofre a pena de perdimento. No procedimento especial de controle aduaneiro, sempre há a inversão do ônus da prova. E nós, operadores do direito, sabemos quanto é difícil fazer prova de um ato negativo, né? Então, mas é a realidade, no processo administrativo, há sempre essa inversão do ônus da prova. E esse procedimento especial de controle aduaneiro que culmina no perdimento, ele é motivo de várias ações judiciais para afastar essa pena de perdimento. Além do procedimento especial visando o perdimento, há o procedimento especial que tem por objetivo a inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica, né? Quais são as hipóteses de inaptidão do CNPJ? A Lei 9.430 de 96 traz
as hipóteses em que a pessoa jurídica terá o seu CNPJ considerado inapto. Por exemplo, quando ela não é encontrada no seu domicílio fiscal, quando ela inexiste de fato, quando ela deixa de declarar imposto de renda. A Lei 10.637 de 2002 acrescentou a hipótese de não comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados no comércio exterior como uma hipótese de inaptidão de CNPJ. E, para configurar essa hipótese, deve a fiscalização iniciar um procedimento, que é o procedimento especial trazido pela 228, Instrução Normativa 228, de 2002. Né? Então, havendo indícios de que a empresa, a importadora, ela não tem recursos, há uma incompatibilidade dos volumes transacionados por ela com a sua capacidade financeira, a fiscalização encaminha essa importadora para o procedimento especial da Instrução Normativa 228, tendo por finalidade a aplicação da pena de inaptidão do CNPJ. E como se inicia esse procedimento? Mediante a lavratura de um mandado de procedimento fiscal, o importador é intimado a apresentar uma série de documentos, não apresentando no prazo determinado pela fiscalização, ele já tem a suspensão liminar do seu CNPJ. Todas as suas importações, durante o procedimento, são encaminhadas para o canal cinza de conferência aduaneira, que é aquele em que há a valoração aduaneira, né, das mercadorias. E, para a liberação dessas mercadorias, sempre será necessária a prestação de garantia equivalente ao valor aduaneiro destas. Bom, e, ao final do procedimento, o importador não conseguindo comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência de recursos, ele vai sofrer a pena de inaptidão. Inaptidão essa que vai implicar na vida vegetativa da empresa, porque uma empresa que está com CNPJ inapto, ela não pode participar de concorrências públicas, licitações, ela vai entrar no CADIM e também não vai poder movimentar contas bancárias. Em 2007, com o advento da Lei 11.048 de 2007, surgiu uma nova hipótese de interposição fraudulenta, que é o que a gente considera interposição fraudulenta consumada, quando o importador efetivamente cede o seu nome para a realização de importação em benefício de um terceiro, inclusive seus documentos, e essa hipótese, quando configurada, e esse terceiro que foi beneficiado, inclusive apresentado, o importador não estará sujeito à inaptidão do seu CNPJ e somente a aplicação de uma multa de 10% sobre o valor da operação que foi acobertada. E aí a gente gera até uma certa contradição, porque quando o importador não consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência de recursos no comércio exterior, ele está sujeito a um procedimento especial e podendo sofrer inaptidão do seu CNPJ. Né? E no caso de ele confirmar que cedeu o seu nome ao terceiro, né, e identificar esse terceiro e tudo mais, ele está sujeito a uma multa de 10%. Em todos os casos, todavia, é possível a aplicação concomitante de penas. Então, além da inaptidão ou da multa, está sujeita a importação ao perdimento de mercadorias. Isso se questiona muito judicialmente, né, em razão da dupla penação, do bis in idem, e, dependendo do caso concreto, há êxito, sim, nessas ações judiciais. E aí, bom, só para finalizar em relação à interposição, como que o importador pode comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência de recursos? Ele deve fazer isso através da identificação do beneficiário, do contrato de câmbio, quem são sócios da empresa, da origem dos recursos que são empregados no comércio exterior. Então, através disso, ele consegue fazer essa prova, né, que afasta a presunção.